Olá, meu nome é Alexandre Nardi, do Núcleo de Estudos da Associação Judô Kata-Team, e hoje nós vamos dar uma olhada no último vídeo, na quarta e última parte dos vídeos sobre os critérios de avaliação de Kata da FIGE. Então nós já vimos uma série de coisas e alguns pontos adicionais eu gostaria de comentar aqui com vocês hoje. O que nós já vimos até o momento? Nós vimos, para começar, que os critérios, o padrão que a FIGE adota, ela se baseia no Kodokan Textbook. Tá? O que são esses textbooks? São textos, são arquivos em texto, tá? Eles estão disponíveis no site do Kodokan, tanto em japonês quanto em inglês. Não foram traduzidos, então nós não traduzimos esse material ainda. Talvez um dia a gente traduza, está nos nossos planos, mas não temos uma previsão. E de qualquer forma, esse material ele é baseado nos vídeos do Kodokan. Tá? Então esses vídeos do Kodokan eram utilizados há alguns anos atrás como padrão de avaliação de kata da FIGE, e esse material ele deu origem aos textbooks, que são alguns documentos que estão públicos. Esse daqui é o material do textbook, é um deles, né? Esse daqui é o de Nage no Kata, tá? É um dos exemplos. E se você der uma olhada nesse material, ele apresenta cada um dos katas, ele tem uma série de informações aí bastante interessantes, né? Então alguns deles já são um pouco antigos, esse por exemplo de Nage no Kata é de 2005, então o texto em si, então ele tem algumas diferenças no que diz respeito a competições, mas com relação ao conteúdo é um conteúdo muito bom, tá? E é um conteúdo que ele se baseia nos vídeos lá no vídeo do Kodokan, tá? Então ele se baseia no vídeo. Então, essas imagens todas que tem no textbook, essas imagens, elas foram extraídas dos vídeos, tá bom? Então, esse é um material muito bom, é um material que vale a pena dar uma olhadinha com bastante atenção, tá? Bom, além dessa origem, né, de onde se pegou as informações para montar o padrão da FIGE, etc., além disso, a escala de notas continua sendo a mesma de sempre, é de 0 até 10, né? Então, para cada técnica executada, mais cerimônia de abertura e fechamento, de 0 a 10, qual a nota que a dupla obtém. É claro que a avaliação depende do conhecimento de judô do avaliador. Por melhor que sejam os critérios, por mais bem escritos que sejam os critérios, eles nunca vão suplantar o conhecimento do avaliador de judô, propriamente dito. Então, para eu saber se alguma coisa foi efetiva ou não foi efetiva, eu preciso saber qual é o princípio da técnica para ter uma ideia da efetividade daquela técnica. Tá? Então, isso é um dos exemplos. Ao contrário do que muita gente diz por aí, muita gente diz que a avaliação de kata é subjetiva. Tá? E existem alguns pontos de objetividade. É exatamente o contrário. Tá? Os critérios de avaliação de kata da FIGE, esses critérios eles são objetivos, eles são muito específicos, tá? Então eles são bem objetivos, mas é claro, existe alguma subjetividade em situações limítrofes. Então tem uma situação entre um erro pequeno e médio, né? Então se ele é pequeno, se é médio, tá um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, tá? Ou mesmo em alguns casos, uma técnica esquecida, então vamos supor que o Tori demorou muito para fazer a ação dele, ou o que demorou muito para fazer a ação dele. O que é esse demorar muito? São 5 segundos, mas eu posso contar 5 segundos um pouco mais rápido do que um outro avaliador, e aí um considera que é uma técnica esquecida e o outro não. Isso pode acontecer, tá? São algumas situações mais limítrofes ali, mas os critérios em si, eles são bastante objetivos, é essa a intenção. E também lembrando que o número de erros de técnica esquecida e erros grandes são bem limitados, são bem restritos. Tá? Então só existem 3 situações de técnica esquecida. Quando a técnica é omitida, tá? Então a técnica não foi feita, deixou de ser, ou seja, foi esquecida mesmo. Quando o Tori ou o que mudou a sequência das técnicas, ou seja, eles esqueceram a sequência das técnicas, a ordem, tá? Ou quando a posição inicial é invertida, ao invés de entrar Tori o que, entra o que Tori. Tá? Eles entram invertidos. Tá? Então, quando entram invertidos, significa que eles esqueceram qual que era a forma de entrar. Então, por isso se classifica como técnica esquecida. São os 3 casos de técnica esquecida. E os erros grandes são 6 casos. São 6 situações de erros grandes. Quando
a execução de técnica é feita em posição invertida, tá? Então, eu fiz uma técnica trocando a posição do tori com o quê? Tá? Isso é classificado como erro grande. Perda de controle, né? Então, lembra, eu faço uma aplicação do Seoi Nage, por exemplo, no Nage no Kata e dou um passo para frente, ali me desequilibro. Isso é uma perda de controle. Né? Ou no Katame no Kata, na hora de pegar o braço do Uke, escapa a mão do tori, é uma perda de controle. Existem várias situações de perdas de controle. Tá? Quando você perde com Mikata, por exemplo, no Kureshi Harai, eu faço uma Kureshi Harai, a pessoa escapa e vai. É um exemplo de um erro grande por perda de controle. Um outro caso, perda de armas. Então, posição inicial invertida para técnica, né, para execução de técnica, perda de controle, perda das armas, tá? Então a arma caiu. Então eu estou com um punhal lá, o punhal escapou da minha mão, caiu. Tá? Então isso é considerado perda de armas. Perda da faixa. Então se a faixa cair, perder a faixa não é a faixa só desamarrar um pouquinho, ela cair. Tá? Então se cair a faixa é um erro grande. Tá? E se a faixa não cair? Se a faixa só der uma soltadinha. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso nós vamos ver um pouco mais sobre isso já já. Tá? Técnica errada, né? Então quando a técnica foi executada, mas por imperícia ela foi executada errada. Então, por exemplo, eu entro um ogoshi, né? Entro demais o quadril e faço um ogoshi ao invés do ukigoshi. Não significa que a pessoa esqueceu que era fazer o ukigoshi e fez um ogoshi, não é isso. Então não é uma técnica esquecida, é um erro grande, porque a pessoa fez com imprecisão, tá? Fez com imperfeição a técnica. E a execução pobre, que era aquele caso que eu tinha comentado com vocês, em que eu tenho 2 erros médios de técnica. Isso está no vídeo anterior, né? Então se você não lembra desse detalhe, volta lá no vídeo 3, que tem a explicação lá. Tá? Os erros pequenos. Pequenos são imperfeições. Tá? Então são pequenas imperfeições que não comprometem o princípio da técnica. Tá? E os demais? Os demais são erros médios. Tá bom? Então, se você reparar, a maior parte dos erros que acontecem vão ser erros pequenos ou médios. A grande maioria de situações é de erros pequenos e médios. Tá bom? Então, isso com relação aos tipos de erros, né, que a gente tem. Isso nós já vimos nos vídeos anteriores. Com relação à parte de conceitos, né, como é que eu traduzo, então, esse negócio de pequeno, médio, grande, técnica esquecida, em números? Né? Como é que traduz isso? E aqui a gente colocou uma escala. Tá? Então, veja que para praticamente todas as pontuações só tem uma possibilidade para cada uma delas. Então, por exemplo, uma técnica perfeita. Tá? Deu tudo certinho. Você não marca nada, é 10. Tá? 8 e 9. 8 e 9 eu marco quando tiver 1 ou 2 erros pequenos. Tá? Então, se tiver um erro pequeno é 9, se tiver 2 erros pequenos, 8. Tá? E se tiver 3 erros pequenos? Lembra, eu só posso marcar 2 erros pequenos. Não posso marcar 3. Então, vai ser 8. Tá? Ou, na melhor das hipóteses, o que pode acabar acontecendo é eu ter um menos meio ali, ao invés de ser 8, vai ser um 7,5. Tá? Mas vamos deixar o fator de correção de lado um pouquinho para facilitar aqui a gente percorrer esses outros valores. 7. 7 é só quando houve erro médio. Então, aconteceu um erro médio, então a nota final vai ser 7. Se acontecer um médio e um pequeno, 6. Um médio e 2 pequenos, 5. E um erro grande, só o erro grande mais nada, 5 também. Esse é o único caso em que eu posso ter 2 combinações diferentes dando o mesmo resultado em termos de nota. Tá? De 4 para baixo, tem que ter acontecido um erro grande. Tá? Ou seja, abaixo de 5 tem que ter acontecido um erro grande. Tá? Porque você só pode marcar um médio e 2 pequenos, né? Então não daria para ser abaixo de 5. Então, para ser abaixo de 5, tem que ter um erro grande. Então, você vai tirar 3 ou 4, dependendo se houve um erro grande e um pequeno ou 2 pequenos. Um erro grande e um médio, a nota vira 2. E abaixo disso, a nota é 1. Então, se acontecer um erro grande, um médio, um pequeno, 2 pequenos, não importa. Mesmo que a soma dos valores individuais dessem abaixo de 1, a nota mínima é 1. Tá? Então, mas você não precisa se preocupar com isso. A ferramenta que faz a soma de notas e tal, ela se preocupa com isso, tá bom? Ela cuida disso pra gente. E 0 é só quando acontecer técnica esquecida. Tá? Então, não existe nenhuma outra possibilidade de um 0, a não ser que seja classificado como técnica esquecida, tá bom? Então, isso é assim que a gente faz essa contabilização toda. E isso é importante para você saber que existe. Tá? O importante como um avaliador é você conseguir classificar os tipos de erros.
Então aqui aconteceu um erro médio. Se isso vai ser 7, vai ser 6, vai ser 10, deixa que a planilha calcula para você. Né? A gente está vendo como é que é, mas você não precisa se preocupar com isso na hora da competição, tá bom? E existe aquele ajuste, né? Mais meio, menos meio. Então, mais meio eu dou o meio ponto, menos meio eu tiro o meio ponto. Tá? Então, no caso de uma técnica ser um pouco, o erro ser um pouco menos grave do que aquele que eu anotei, ou um pouco mais grave do que aquele que eu anotei, tá? Sem ainda ser o suficiente para mudar de categoria. Então, foi um erro pequeno que não chega a ser médio, mas ele foi um pouco pior que o pequeno. Então, você põe menos meio. Tá? Ele fez um erro médio, por exemplo. Ele fez um erro médio, mas que foi um pouco menos do que um erro médio, mas também não foi pequeno. Tá? Então aí você marca o erro médio e marca mais meio. Tá? Então você dá meio ponto ali para essa técnica. Tá bom? Esses dois casos em que a gente viu de nota 5. Então, nota 5 pode acontecer em duas situações, né? Erro médio, dois pequenos, ou um erro grande. Tá? É a mesma coisa essa nota 5? Porque no final das contas vai contar lá 5. Né? É a mesma coisa o 5 por uma maneira ou por outra? Não, não é. Por quê? Porque geralmente o critério de desempate das duplas é feito em relação à gravidade dos erros. Então, se duas duplas empatarem na pontuação, qual que vai ser o critério que vai ser usado? A gente vai ver quem teve mais erros grandes. Né? Se as duas duplas tiveram o mesmo número de erros grandes, aí eu vou contar quantos erros médios e assim sucessivamente, tá bom? Então faz diferença sim se foi anotado um erro médio dois pequenos ou se foi anotado um grande. Tá? Isso faz diferença na hora do desempate, a gente já viu em várias competições ter os empates. Tá? Então esse que é o ponto mais importante. E aqui, veja que a gente deixou até em negrito, né? O avaliador tem que ter convicção na hora de marcar os erros. Tá? Principalmente erros grandes. Os erros grandes eles têm que ser marcados com muita convicção, o suficiente para o avaliador depois poder justificar o porquê ele fez aquela marcação. Tá? Então, por que você marcou erro grande aqui? Não, marquei um erro grande porque a faixa caiu. Então, a faixa caiu é um erro grande. Ou porque a técnica foi a técnica errada. Tá? Era para ter aplicado o Kigoshi, a pessoa passou o quadril e entrou um Ogoshi. Ou era para fazer um Harai Goshi, a pessoa não entrou o quadril e varreu, pareceu um Ashiguruma. Tá? Então, nessas situações, ele tem que explicar muito bem, tem que ter muita clareza antes de marcar um erro grande. Tá bom? E eu queria trazer para vocês também alguns elementos de forma geral. Tá? Um ponto muito importante, até para a gente poder comparar as notas depois entre árbitros e tal, é saber quando começa e termina a avaliação de uma técnica. Tá? Então, quando é que começa e quando é que termina? Tá? Então, eu preciso ter muita clareza nisso para que todo mundo considere o mesmo começo e término. Isso é extremamente importante, tá? Para que eu tenha um maior equilíbrio ali na hora de dar essas notas e poder comparar as notas, senão elas não ficam comparáveis. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Tá? Bom, quando é que começa e quando é que termina? Em linhas gerais, a técnica ela termina no momento em que o Tori libera o Uke. Então, eu fiz uma aplicação na Genokata, por exemplo, fiz a aplicação do seu Enage. Né? Vou pegar o mesmo exemplo de agora há pouco. Fiz a aplicação, demonstrei o Zanshin, né? Demonstrei que eu estou sob controle, e aí soltei o Uke. Nesse exato momento em que eu soltei o Uke, terminou a execução da técnica. Então, aí você vai lá e marca qual foi a pontuação do seu Enage. Tudo que acontecer daí até o final da próxima técnica, né? Então quando termina uma, começa a próxima, tá? Então, desse momento até o término da próxima técnica, é a próxima técnica, tá bom? Isso tem algumas consequências que a gente vai dar uma espiada. No caso específico do Katame no Kata, né, que é um kata em que o Tori vai lá, faz o kumikata, o que tenta sair, o Tori reage, aí o que desiste, eles voltam para a posição inicial, o Tori solta e volta para a posição em Chikama. Tá? Quando voltou para a posição em Chikama, que na maior parte das técnicas do Katame no Kata essa posição existe, tá? Nesse momento que voltou para Chikama, abriu ali em Kyoshi, né? Abriu, acabou a execução da técnica. Tá? Então a técnica se encerra nesse momento. Tá bom? Tudo o que acontecer depois disso é a próxima técnica.
Então vamos pegar um caso aqui, vamos explorar um caso que é o seguinte. Imagina que terminou o... imagina que terminou o Kuzureka Michihogatami, tá? No Katame no Kata. Então terminou o Kuzureka Michihogatami. No momento em que o Tori volta ali na cabeceira, ali, né, perto da cabeça do Uke, ele volta para a posição de Chikama, acabou o Kuzureka Michihogatami. Tá? Então naquele momento acabou o Kuzureka Michihogatami. Então imagina o seguinte, tudo isso vai ser a próxima técnica, tá? Então, movimentação de Chikama para tomar. O Uke ficar em Kyoshi. Os dois arrumam o Judogi. O Uke deita. O Tori levanta. Vai para a posição na distância de toma para fazer o início da próxima série, né? Da série de Shimewaza. Tá? Ele se posiciona em Kyoshi. Avança para Chikama. Tá? E faz a técnica. Faz ali o Kata Jojijime. Faz o Kata Jojijime. Terminou o Kata Jojijime, ele volta e abre em Chikama. Tudo isso entra na avaliação do Kata Jojijime, tá bom? Poxa, teve um erro na hora de arrumar o Judogi, no Kata Jojijime. Teve um erro na hora que estava voltando do Kuzureka Michihogatami em tomar, levantou muito o joelho, no Kata Jojijime. Tá? Então, tudo que acontecer aí é no Kata Jojijime. Isso é uma convenção. Tá? Então, o pessoal da Fiji, eles convencionaram que a técnica termina nesse momento. Termina quando o Tori libera o Uke. Tá? Nesse caso do Katame no Kata, na hora que abriu em Kyoshi, na distância de Chikama. Tá bom? Então, isso é bastante importante, gente, porque na hora de você comparar uma avaliação de um árbitro e outro, né, imagina que um avaliou um erro de arrumar o Judogi no Kuzureka Michihogatami e o outro avaliou no Kata Jojijime. Como é que eu vou comparar as notas de Kuzureka Michihogatami entre árbitros e as notas de Kata Jojijime entre árbitros? Os dois têm que considerar exatamente a mesma coisa, de início e de final. Por isso que se convencionou dessa maneira, tá bom? Então, para todos os katas, qualquer coisa depois do término da técnica já vai entrar para a próxima técnica. Então, por exemplo, um recuo, que eu acabei de comentar, de Chikama para toma, levantar depois da técnica, então se o que levantou para o lado certo, se levantou para o lado errado, aqui no kata, por exemplo, né, ou no Goshinjitsu, ou seja lá qual o kata que for. A movimentação para a próxima técnica, a devolução de armas e aquisição de armas, tá? Tudo na próxima técnica. Tá? A devolução de arma de uma técnica entra na próxima? Então se acontecer algum erro, alguma falha nesse processo de devolução, é na próxima? É na próxima. Tá? Então, queda de armas, lembra que perda de armas é um erro grande. Né? Então, suponha que você tenha a seguinte situação. Você tem lá no Kime no Kata, por exemplo, terminou o Kirikomi, né, que é uma técnica com o punhal. Né? Então, terminou o Kirikomi, o que foi lá, guardou a arma, pôs a arma do lado dele, voltou. Tá? Então, a técnica acabou. Né? Soltou, acabou. Então, e aí, no trânsito de Kirikomi, para ele depositar a arma de volta, a arma cai, por exemplo. Onde é que eu marco isso? Marca na próxima técnica, tá? Marca no Kigaki. Tá? Então vai ser um erro grande no Kigaki, não no Kirikomi. Tá? Mas o Nukigaki não usa punhal. Né? Então isso daí foi um ponto que eu conversei com o Michel Kozlovski exatamente sobre esse ponto, e ele me deu uma explicação muito boa. E foi o seguinte, a arma quando cai nesse momento que eu falei, entre uma técnica e outra, na verdade o Kirikomi também já terminou. Já terminou o Kirikomi. E aí ele já foi avaliado. Tá? Não começou ainda a técnica propriamente dita do Nukigaki, mas caiu a arma. Onde é que eu marco? Eu marco na técnica que já foi ou na próxima? Na próxima, porque a convenção é marcar sempre na próxima. Tá bom? Então isso com relação à queda a perda de armas, né? Então, quando começa e quando termina uma determinada técnica. Tá? Um outro ponto aqui que é importante e a queda de objetos? Caiu um objeto que não faz parte do kata. Tá? Então, queda de armas e queda de faixa não entra aqui, tá? Porque as armas e a faixa fazem parte do kata.
Então, se cair as armas ou se cair a faixa, é um erro grande, tá bom? Um parênteses com relação a essa história da faixa, que eu tinha comentado lá atrás que eu iria falar mais para frente, é ainda no caso em que a faixa não cai, ela só solta. Tá? Então, se a faixa, o nó afrouxou da faixa, só afrouxou, não soltou o nó, só afrouxou. Tá? Na movimentação natural do catar, você pode fazer um pequeno ajuste, bem sutil, e não vai ter desconto nenhum por isso. Tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, na movimentação do kata no kata. Tá? Então, quando o tori se movimenta para ir de um canto até o outro, né, de um lugar até outro, né, naquele momento ele pode dar uma ajustadinha na faixa, e o que é a mesma coisa, está lá deitado, ela dá uma ajustadinha de leve na faixa, tá? E aí não tem penalidade nenhuma. E no caso do nó soltar, tá? Soltou o nó, não caiu a faixa, né? Se cair é erro grande, não caiu, mas soltou, tá? Soltou o nó, o tori percebeu, vamos supor que tenha sido dele, né? Vai lá e faz o nó, tá? Num caso desses, o que eu marco? Se o nó solta no meio e você precisa arrumar, tá? Aquilo compromete a fluidez daquela técnica. Tá? E por comprometer a fluidez daquela técnica, esse caso você marca um erro médio por perda de fluidez naquela técnica onde soltou o nó da faixa. Tá? Soltar depois de novo, marca de novo. Tá bom? Então, é isso. Mas aqui eu estou considerando a queda de objeto que não faz parte do kata. Então, imagina um conjunto de objetos que sejam permitidos. Tá? Eles não fazem parte, mas são permitidos, como por exemplo a bandagem. Tá? Então a pessoa tem lá uma bandagem, uma munhequeira, alguma coisa assim, e aquele objeto cai. Tá? O que eu faço num caso desses? Tá? Então, quando é um caso de queda de bandagem ou queda de algum objeto que é permitido, é marcado um erro médio. Tá? Nessa queda de objeto, isso é um erro médio. Se for um erro, um objeto não permitido, aí existe uma discussão que está sendo feita nesse momento lá na FIGE, tá? Em que eles estão considerando o seguinte: se cair um objeto que não é permitido, isso significa que a pessoa esqueceu de tirar aquele objeto que não era permitido. E como foi um esquecimento, isso seria um quarto caso de técnica esquecida. Tá? Então, por exemplo, caiu um celular, caiu a carteirinha, caiu óculos, o cigarro, por exemplo, ou alguma coisa do gênero, né? Aqui no Brasil é muito difícil cair cigarro, mas carteirinha a gente já viu cair, celular a gente já viu cair. Como é que eu marco isso? Isso, nas competições internacionais, é marcado como técnica esquecida, tá bom? Então, e a explicação é exatamente essa. E a bandagem solta? Se soltar uma bandagem, mas não caiu. A bandagem não caiu, só soltou. Tinha lá uma faixa enrolada ali no braço de um dos competidores, e aquilo começou a desenrolar. Tá? A banca pode mandar parar, não vai parar no meio de uma técnica, mas quando terminar a técnica, manda parar um pouco, arruma aí. A pessoa arruma e continua, e não tem penalidade nenhuma. Tá? Isso pode acontecer. Mas se soltar de novo, aí você pede pro cara tirar. Ele fala, não, então tira. Aí ele tira aquela bandagem e pronto. Tá bom? Então esse é um exemplo que acontece. Tá joia? Então, com isso, nós vimos também a parte de quedas de objetos. Uma observação que vale a pena a gente comentar aqui também. E no caso da dupla entrar com objetos que não são permitidos? Tá? Então, por exemplo, a dupla entrou com óculos. Se a banca... Óculos é algo muito visível, então a banca, de longe, consegue perceber que a pessoa está usando óculos. Antes da dupla entrar, a banca já fala, volta lá e tira o óculos. Aí tira o óculos, aí a dupla entra e não tem penalidade nenhuma, segue tudo direitinho, tá? Segue tudo como antes. Isso quando é um objeto que dá para ver a distância. Em alguns casos, acontece da dupla entrar, de um dos atletas entrar com um colar, ou com uma aliança, ou com um brinco, ou alguma coisa do gênero, tá? Algum objeto duro, né? E nesse caso, o que a gente faz? Muitas vezes a banca não consegue a distância perceber quando a dupla entra que está usando uma aliança, por exemplo. Tá? Pode ser que a banca não tenha conseguido observar a distância que está usando uma aliança. Às vezes uma aliança mais, ou um anel, ou uma coisa assim um pouco mais discreto e não dá para ver. Tá? E aí no meio do kata percebeu. Falou, opa, peraí, está usando ali a aliança. O que se faz num caso desses? Se marca erro grande na cerimônia de abertura e
fechamento. Então são 2 erros grandes, um na abertura e outro no fechamento. E deixa o kata seguir. Tá? Por que deixa o kata seguir? No shiai a gente para. Né? No shiai, quando vê alguma coisa assim, para. Por quê? Porque no kata os movimentos são mais previsíveis, são mais... são todos esperados. Tá? E em função disso, o risco de machucar por causa de uma aliança ou por causa de um brinco é menor. Então se convencionou que não, deixa o kata seguir e faz esse desconto, erro grande na abertura e no fechamento. Tá bom? Então, uma coisa que eles estão em discussão atualmente lá na FIGE é a adoção de um check-in, assim como a gente tem no shiai, né, antes do atleta da dupla entrar, alguém da arbitragem vai lá e vê se está tudo certo, se tem alguma coisa rígida, se o judogi está do tamanho certo, etc. Tá? Então, está em discussão atualmente lá na FIGE ter um check-in também na hora da competição para a entrada das duplas do kata. Então, aí esses casos de aliança, até o celular ou coisa do gênero, a gente consegue evitar. Tá bom? Então, esses são alguns exemplos com relação à queda de objetos e algumas exceções. Notem que esse vídeo que nós estamos fazendo agora, esse de hoje, nesse nosso vídeo nós estamos falando de várias situações que estão escritas lá na regra, mas de várias outras situações que não estão escritas na regra. Aí que nós pegamos de seminários, a partir de seminários do Michel Kozlovsky, e conversando com ele também, nós conversamos com ele sobre algumas dessas situações, e ele nos explicou, né, como é que isso está sendo tratado lá na FIGE, tá bom? Com relação a ferimentos, mal-estar, acidente, aconteceu alguma coisa. Tá? Bom, aí existem 2 situações. 3 situações, na verdade. A primeira situação é o tori ou o que não consegue continuar. Então, machucou ali, quebrou um dedo ou qualquer coisa do gênero, não dá para continuar. Ou desmaiou, qualquer coisa assim. Então, a dupla ela é desclassificada. Tá? Então, quando a dupla não puder participar, não puder continuar, ela é desclassificada. No caso de um ferimento pequeno, então uma feridinha que está sangrando, uma espinha, qualquer coisa assim, né? Às vezes tem pessoas mais jovens, tem ali algumas espinhas, a espinha estoura, a espinha começa a sangrar. Né? Ou quebra uma unha, né? Numa movimentação quebra uma unha, ou cai uma lente de contato. Tá? Aí os avaliadores eles podem parar a execução, eles devem parar, então para o kata, o atleta vai ser auxiliado do lado de fora, a competição continua, e depois a dupla volta e apresenta o kata inteiro de novo. Ah, mas aconteceu, perdeu a lente de contato na última técnica. Vai apresentar o kata inteiro de novo, tá bom? Existem algumas exceções para isso. Tá? Alguns casos específicos aqui. O primeiro caso específico e se na segunda execução acontecer de novo um outro caso desses de um sangramento ou qualquer coisa do gênero no mesmo atleta? Aí a dupla é desclassificada. Tá? Então a dupla não vai sair e fazer uma terceira apresentação. Isso não vai acontecer, tá bom? E no caso de um pequeno ferimento, então se acontecer um pequeno ferimento como esse, o único caso em que a dupla é desclassificada, ela não volta depois, é no caso de já ter acontecido alguma técnica esquecida, como unânime. Lembra que técnica esquecida, decisão unânime, a nota total divide por 2? Então, para evitar má fé, né, qual que é a má fé? A má fé poxa, eu já fiz uma técnica esquecida, eu já esqueci uma técnica, eu percebi que eu esqueci uma técnica. Eu vou lá, estouro uma espinha de propósito ali numa movimentação, falo, a espinha estourou. Aí volta e executa tudo de novo e é como se a técnica esquecida fosse perdoada, né? Então, para evitar esse tipo de caso se acontecer um pequeno ferimento desse tipo, ou lente de contato, unha quebrada, etc., e a dupla já tiver alguma técnica classificada de forma unânime como técnica esquecida, a dupla está desclassificada. Não teve nenhuma técnica esquecida. Ok, então a dupla volta depois no final. Tá? Uma outra discussão que acontece ainda que está acontecendo na FIGE é com relação a erros grandes também, não só técnica esquecida, mas erros grandes. Por enquanto, o que está decidido se já tiver técnica esquecida, está desclassificado. Então o erro grande está sendo discutido ainda. E aí existe um outro caso que se o ferimento ele aconteceu por imperícia do atleta, então eu tenho que bater com o bastão. Acertei o bastão na cabeça do tori e fez um corte no tori, por exemplo, começou a sangrar. Ou no kata jujijime,
né? Na hora que o Q ele projeta o Tori para frente, o Tori perde o controle e vai de cara no chão e começa a sangrar o nariz. Né? Então, são sangramentos, são ferimentos por imperícia. Quando é por imperícia, a dupla é desclassificada. Tá bom? Então, essa situação é importante ficar claro para a gente. Os sangramentos eles podem acontecer, né? A vida acontece, mas tem que ser não por imperícia. Tá bom? Então, isso com relação à parte dos ferimentos. Com relação à conduta dos avaliadores. Bom, pessoal, com relação à conduta dos avaliadores, assim como no Chiai, a regra de neutralidade, é esse o nome dessa regra, a regra da neutralidade, ela se aplica também. Tá? Então, do mesmo jeito que lá no Chiai, eu não posso ter, numa competição internacional, né, as regras da FIGE, elas principalmente se aplicam em competições internacionais. Então, numa competição internacional, eu não posso ter um árbitro arbitrando, né, trabalhando numa dupla em que tem alguém da sua nacionalidade. Tá? Então, isso não pode. Isso é a regra da neutralidade. Tá? No Catar também não pode. Tá? Então, em competições internacionais, isso não pode. É claro que em algumas competições, mesmo internacionais, em algumas competições europeias, né, pode acontecer por uma questão de número de árbitros disponíveis, então não conseguir fazer isso, e aí acaba tendo um árbitro da mesma nacionalidade atuando, tá? Mas não é o adequado. E com relação a campeonatos locais, eu não deveria colocar um árbitro para avaliar, um avaliador, né? Um avaliador para avaliar um atleta da sua associação. Tá? Isso não poderia ser permitido, assim como não é permitido no Chiai. Né? No Chiai, na hora que a dupla entra, o próprio árbitro já percebe, né? Ele fala, opa, peraí, me substitui aqui porque vai entrar um atleta da minha associação. O árbitro sai e entra outro no lugar. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Então a gente pode fazer, como não dá para substituir o árbitro, né? Porque imagina que entra um atleta de uma associação, outro de outra associação, e tem dois árbitros, tem um árbitro de uma associação e um árbitro da outra. Vou ter que trocar dois árbitros? Não dá. Né? Não dá para fazer isso. Então, o que a gente procura fazer é, de antemão, a coordenação da competição, ver quais são os atletas que vão competir, tá? naquela categoria. Então, Katame Yudan masculino, por exemplo. Então, Katame Yudan masculino. Quais são as associações que tem ali? São essas. Então, vou escolher árbitros que não são de nenhuma dessas associações. Tá? Então, vou ver se existem esses árbitros. Se tiver esses árbitros qualificados, é claro, para avaliar aquele kata, aí eles são colocados para isso. Tá bom? No caso da FIGE, em particular, existe um credenciamento, né, de árbitros em que eles são avaliados, os árbitros são avaliados, e aí eles têm uma licença para avaliar um determinado tipo de kata, um kata específico. Tá? Então tem avaliadores que só avaliam nage, só nage katame, ou só ju, ou 5 katas. Tá? Existe isso. Isso daí é levado em consideração também nessas competições. Tá bom? Então, isso é um primeiro ponto. Essa regra da neutralidade deveria ser aceita, ser utilizada sempre. Um ponto importante. Nas competições internacionais, se a sua intenção é ser um avaliador internacional, né, o avaliador internacional ele não pode competir nas competições internacionais. Se ele competir numa competição internacional da FIGE, ele perde todas as licenças que ele tinha de avaliação e precisa se submeter novamente à avaliação para obter cada uma das licenças de novo. Tá? Então, esse é um ponto, isso para as competições internacionais. Tá? Tudo que a gente está falando aqui se aplica às competições internacionais. Um outro ponto com relação aos avaliadores, a posição dos avaliadores não pode mudar entre duplas. Então, para que um mesmo avaliador veja e analise todas as duplas com igualdade, ele tem que avaliar essas duplas a partir da mesma posição. Então, se eu estou na posição mais à direita, na banca, por exemplo, né? Estou na posição mais à direita, eu vou avaliar todo mundo a partir daquela posição. Se eu estou na mais à esquerda, todo mundo a partir daquela posição, e assim por diante. Tá? Como é que começa? Começa da mesma forma que no Chiai. O árbitro central, né, ele em pé, ele se levanta, no caso do kata a gente fica sentado, né, os avaliadores ficam sentados, então o central se levanta e chama os atletas para ingressarem na área. Tá? Assim como é feito, igualzinho, como é feito lá no
no Chiai, tá bom? Então essa é a mesma coisa. Se eu precisar corrigir alguma nota, né, então eu precisei corrigir alguma coisa, o que eu faço? Marca uma bolinha onde você teve, onde você se enganou, tá? Então vai lá e marca uma bolinha. Muito cuidado para essa bolinha não sair dos limites do quadradinho, e o X também não pode sair dos limites do quadradinho, tá? Fica no meio do quadradinho, tá bom? Caneta preta, não pode ser outra cor, o sistema não consegue, ele pode não conseguir ler outras cores, tá? O preto com certeza ele consegue. E aí você fez a bolinha e marca do lado aqui, ó, fora da grade, faz uma rubricazinha pequenininha, né, para dizer, olha, não, fui eu mesmo que fiz essa correção. Tá? Isso é uma questão de ficar fácil depois perceber se foi realmente a pessoa que fez isso ou não. O avaliador não precisa se preocupar em fazer soma de notas. Tá? Esse é um ponto importante. Da mesma forma que existe a documentação dos critérios de avaliação, existe também um documento sobre diretrizes, né, um guia para os árbitros de kata. Tá? Então esse é um documento também da FIGE, também é um documento que a nossa associação traduziu, tá? Então isso aí já foi traduzido para o português, então nós traduzimos esse material. Eu vou colocar o link desse material no finalzinho desse vídeo, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar lá o link para você, tá? Para você poder baixar. E é um material bom, é curto, material curto. Ah, então, se você dá uma espiada nele, ó, ele fala um pouquinho sobre ética, ele fala essas questões todas que eu comentei agora, ele fala sobre essas questões, né? Então você pode dar uma olhadinha lá no que existe, como é que você se prepara, né? É importante o juiz estar disponível para se capacitar, para continuar estudando e assim por diante. Nessa imagem em particular, existe uma falha aqui, uma pequena falha, que é aqui em cima, ó. Essa distância, essa fita dos dois lados aqui, na área 1 e na área 4, elas estão na posição errada. Tá? Então aqui elas estão colocadas a 8 metros uma da outra, e não era para ser 6 metros. Tá? Então essa primeira marca tinha que estar aqui, onde está o xizinho, tá? E a outra marca era para ser colocada aqui, onde está esse outro xizinho. Tá? Alguns materiais mais novos, de apresentações e tal, já estão com isso daí corrigido. Tá bom? Mas, de qualquer modo, isso aqui é uma área 10x10, né? Mesmo uma área 10x10, as fitas, né? As faixas, os adesivos, a fita adesiva ela é colocada na distância de 6 metros entre um atleta e outro. Tá bom? Essa marcação aqui, central, um ponto que sempre gera dúvida, eu já falei num outro vídeo, mas vale a pena falar de novo. Posição de Tomoe Nage. Onde é a posição de início do Tomoe Nage? Tá? Essa era uma diferença que existia entre o padrão Kodokan e o que a FIGE achava. Tá? Então, a FIGE falava, não, os atletas têm que ficar no meio. E o Kodokan falava, não, os atletas têm que ficar na área do uke. Eles ficam deslocados na área do uke para poder começar o Tomoe Nage. Tá bom? Então tinha essa discussão. Tanto que em vídeos anteriores, há muito tempo atrás, os japoneses eles ficavam deslocados. Aí depois isso daí evoluiu e ficou descrito, né? Ficou combinado, vamos dizer assim, né? Ficou definido que os atletas ficariam no meio. Aí você pega a mesma dupla japonesa que fazia o kata deslocado, eles passaram a fazer no meio. E aí depois, em 2019, isso foi revisto outra vez e se assumiu o padrão Kodokan. Então agora é deslocado em relação ao centro. Tá? Então, vários avaliadores mais antigos vão falar, não, mas é no meio, é deslocado, porque antes era assim, no fundo está todo mundo certo. Tá? Mas a forma como hoje está padronizada, está definida, é na área do uke. É ali que eles têm que se posicionar. Se posicionar no meio é erro médio, porque é um erro de posicionamento. Tá joia? Então, esse é um ponto legal da gente ver. Bom, e por que é importante a gente ter essa padronização toda, né, que a gente está falando? A gente vem falando de padronização o tempo todo. Isso daqui eu tirei de uma apresentação do Michel, a resolução está ruim por causa eu peguei isso aqui a partir de uma imagem em televisão. Mas aqui o que ele tem é o seguinte, ele fez um estudo de competição em 2010 e depois em 2016. Tá? Então, antes de ter os critérios definidos e depois de ter os critérios definidos. Antes de ter definido, ele fez uma comparação para saber qual que é a diferença de notas entre árbitros numa mesma técnica. Tá? Então, um deu 10, outro deu
6, então existe uma discrepância aí de 4 pontos numa mesma técnica. Tá? Então ele fez essa análise. E o gráfico resultante foi esse daqui, olha. Então veja que a quantidade a variação aqui é muito grande. Tá? Com o passar do tempo e a adoção dos critérios de avaliação, a maior parte das divergências é de 1 ponto, em um caso ou outro 3 pontos, tá, para a mesma técnica. Né? Então isso daí demonstra que a padronização e o uso dos critérios realmente produz resultado. Tá bom? É isso que eu tinha para comentar com vocês. Então, muito obrigado por terem assistido os 4 vídeos. Então, quem assistiu os 4 vídeos que nós gravamos sobre os critérios de avaliação. Tá? Tendo novidades, nós voltamos a gravar mais alguma coisa aqui para vocês e trazer essas informações também. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, pela paciência. Volta lá no nosso canal, dá uma olhada nos vídeos. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, tá bom? Um abraço.